para mudar o mundo, a gente precisa mudar a forma de nascer? Essa frase é do médico francês Michel Audin. E a gente fez essa pergunta para Verônica Oliveira, mãe de 3 filhos. Olha só. Cara, com certeza, para mudar o mundo, precisa primeiro mudar a forma de nascer. Porque quando a gente tem uma experiência ruim, quando chega ao mundo, o que você vai esperar desse mundo, né, não? Eu tive agora, há um mês, a minha filha, com todo um modelo diferente de conhecer, de viver essa situação da gravidez, do parto, do pós. Foi um acompanhamento muito diferente, todas as informações. Eu hoje aprendi coisas que eu pensava, já tenho 2 filhos, eu não tenho nada para aprender. Cara, eu aprendi muita coisa. Então, eu sinto que a forma como a minha filha veio ao mundo agora vai fazer com que ela seja uma pessoa diferente, e a gente precisa ter mais acesso à informação, a gente precisa ter conhecimento e saber que esse é um momento em que vai mudar a nossa vida e vai mudar o nosso entorno, porque, né, nós vivemos em sociedade. Então, são coisas, parece tão simples, né, é só nascer, mas a gente ainda está meio atrasado até nisso. É bem importante que a forma de nascer seja cada vez mais acolhedora para que a gente tenha uma sociedade melhor no futuro. Doutora Larissa, a gente está numa época em que muita gente fala sobre a necessidade que a gente tem de todos nós de protegermos as nossas crianças, de protegermos as nossas famílias. E aí a gente começou esse bloco falando que se a gente quer mudar o mundo, a gente precisa mudar a nossa forma de nascer. A minha pergunta para você, nesse final de programa, é: por que é que garantir que a mulher tem o direito a um parto humanizado não interessa só para a mulher, já que muitas vezes as questões femininas são tratadas como questões secundárias numa sociedade machista? Por que é que a humanização dos partos tem a ver com o bem-estar de todos nós, porque impacta diretamente a vida dessas crianças e das famílias? Porque socialmente nascemos, né? Todos nós nascemos, todos viemos ao mundo, independente de feminismo, de machismo, todos nascemos. Então a gente precisa, como sociedade, entender que o parto não é uma questão da mulher, é uma questão da nossa sociedade. Quando você impacta essa mulher, quando você faz com que a gestação e o parto sejam traumáticos, a gente está traumatizando essa mulher que talvez não vá ter uma outra gestação, e isso vai influenciar, né, na nossa evolução como ser humano. Além disso, o nascimento pode trazer traumas tanto para essa mulher, tanto quanto para esse recém-nascido. Uma mulher que tem um sofrimento nesse momento, ela pode evoluir para uma depressão pós-parto, para um luto puerperal mais complicado, em que ela não vai conseguir amamentar, em que ela não vai conseguir formar o vínculo com esse recém-nascido. Então, o vínculo nesse momento é tão importante. Aquele primeiro momento que nós falamos, né, o hora dourada, que é logo quando o bebê nasce e vai para o colo da mãe e tem aquele vínculo, isso é muito importante, isso é para a vida, isso marca para um momento muito longo. E quando a gente quebra isso, quando a gente tira essa possibilidade da mulher parir junto com a acompanhante dela, dessa família que está sendo modificada ali naquele momento, essas 3 pessoas que precisam se conhecer, que não se conhecem ali naquele momento, a gente está impactando a vida toda. Então, como sociedade, nós precisamos mudar, não só pensando na gestante, não só pensando nesse momento como o momento dela. É social, é uma responsabilidade de todos nós olharmos dessa maneira. Infelizmente, falta informação, faltam formas para que as pessoas possam ter um pós-parto tranquilo, para que elas possam ter um acompanhamento, ou seja, a licença maternidade é de 4 meses. Se o desmame é orientado para 6, como que a gente faz com que essa mulher volte em 4 e como que ela amamenta, né? A gente tem que olhar para a realidade. E por que o acompanhante dela muitas vezes só tem 5 dias? E aí, ela tem 5 dias de acompanhamento e depois ela fica sozinha? Então são pequenos detalhes que impactam ali no nascimento, mas que podem evoluir para a vida toda. Então acho que precisamos, de maneira conjunta, pensar nisso e pensar nisso para o futuro e para o ontem. Porque não adianta a gente também só pensar no futuro, mudando no futuro, porque o que a gente faz hoje é o futuro, né? Então a gente tem que mudar realmente. Eu tive o privilégio, doutora Alice, em função de uma questão biográfica, de trabalhar em hospital durante 1 mês, e comecei trabalhando como auxiliar para partos. E essa hora dourada, esse momento que o bebê vai para junto da mãe, é sempre um momento muito emocionante. Está faltando só a gente tocar numa questão, e é importante ouvir uma médica competente para isso, que também é
pública e privada, a questão dos exames pré-natais, né, que não são tão cheios de atenção como deveriam, porque nós já falamos do parto e da amamentação, e agora falta falar da preparação para isso. Quer dizer, o que falta ainda a gente fazer sobre exames pré-natais para as mulheres? Eu acredito que uma das primeiras coisas que nós precisamos no Brasil é instituir o ultrassom morfológico, né? Um exame extremamente importante, mas que no SUS ele ainda é deficitário. Tem muitas mulheres que realizam um pré-natal inteiro sem um ultrassom morfológico. Tem muitas mulheres que realizam um pré-natal sem todos os exames adequados, muitas vezes por encurtamento, porque ela não tem um acompanhamento linear. Ela passa em uma consulta com o médico, ela passa no outra com a enfermeira, daí no outro mês seria com o médico, mas o médico da unidade dela saiu por algum motivo, não tem médico, então ela fica sem essa consulta. Então nós precisamos mudar isso, acolher isso. Além disso, mesmo no sistema privado, existem exames que ainda são difíceis e que muitas vezes ela não consegue marcar consulta, ela perde o momento do exame, porque no pré-natal o tempo é muito curto. A gente tem trimestres e que passam muito rápido. E se você perde, por exemplo, o ultrassom morfológico de primeiro trimestre, que tem ali um tempo exato, de 11 a 14 semanas, daí você já não faz mais. Daí tem o segundo morfológico, então é tudo num período muito exato. Nós precisamos ter mais qualidade durante o pré-natal para que os períodos desses exames sejam respeitados, que essa mulher seja respeitada e que ela tenha o melhor acolhimento possível e que a gente consiga ofertar tudo que nós temos. Então, se a gente tem condições de fazer ultrassom, por que a gente não libera mais ultrassons? Por que a gente não dá essa possibilidade do melhor acolhimento? Tem muitas doenças que hoje poderiam ser evitadas, doenças como toxoplasmose, que está aí, que questões de higiene podem aumentar o risco de contaminação e que uma gestante contaminada é um feto contaminado que pode evoluir para uma doença muito grave, ou seja, com condições de higiene, com condições adequadas de higiene, com informação, a gente evita isso. Então, o pré-natal ele é extremamente importante para que a gente evite doenças, para que a gente faça diagnóstico precoce, que a gente prepare também a gestante, porque algumas doenças, infelizmente, não são evitadas, mas algumas alterações podem ser diagnosticadas antes e a gente consegue orientar para ela, olha, talvez o seu bebê tenha isso, você tem suporte em casa para receber um bebê que talvez precise de esse tipo de suporte, como que é a sua casa, você consegue adaptar? Então a gente precisa mudar também esse momento do pré-natal para que a gente consiga ter uma evolução ainda melhor, tanto na gestação quanto no pós-parto.